Bem, pessoal, então, bem-vindas, bem-vindos aqui à nossa conversa internautica. Vai ser muito divertido, vocês vão parar de cair. Vou parar uma hora. E a gente vem aqui para conversar um tanto sobre a nossa exposição. Galana, Galeria Disciplina, é uma exposição que eu acho muito notável, estou muito entusiasmado pela exposição. Tive a sorte de ir aí na exposição logo da montagem, um pouco depois da montagem. Foi isso, né, Márcio? Foi, você veio no finzinho da montagem, um pouco antes de abrir, né? Isso. E no dia que a gente abriu a galeria com a exposição, você também veio. Foi isso. Eu pude ver os trabalhos e foi muito empolgante mesmo. Eu acho que é uma série de trabalhos que retoma alguns procedimentos do seu trabalho. Mas tem coisa muito diferente para mim. Acho, inclusive, do uso de elementos que você já usava. Nas novidades, entra a carrapicha, vegetal começa a entrar, e entra algo como a monotipia, né? Os vidros espaçados em lixa para serem feitos. O trabalho é feito gastando a cor automotiva dos vidros na lixa. Né? Então, entra esses elementos novos, e bem, é inevitável eu fui comparando quando eu vi a exposição, e depois que eu fiquei estudando em casa, que a gente conversar, né? Foi inevitável comparar com outros trabalhos, né? Com os trabalhos de baixa, grafite, e até mesmo outros trabalhos que você vai lidar com isso, como as bandeiras, né? Tem bandeira aí também, né? Já tem a bandeira preta, a bandeira branca, as bandeiras com as notas fiscais, já teve outras bandeiras já foram feitas, bandeiras burocráticas, né? Outras bandeiras já foram feitas. E eu tinha uma sensação naqueles trabalhos de que você partia, você mostrava, né? Uma espécie de resíduo do grafite, das borrachas, que ficava abaixo da forma ótica que aqueles objetos formavam, seja as notas fiscais, como resíduo, uma narrativa de algo que aconteceu, né? Uma espécie de vestígio de uma atividade sua, né? Então tinha isso também. Mas aquilo parecia quase como um bastidor da atividade, né? Como aquela atividade que aparecia já com imagem, até meio material, por vezes, né? Por mais que o material seja sempre central no trabalho, ele tinha algo de um bastidor, né? Eu falava, para chegar nessa imagem é feito um tanto de trabalho, um tanto de elemento que aparece assim antes da imagem acontecer. Então tinha algo de reforçar a materialidade enquanto ao mesmo tempo a imagem. Né? Nesse tem muito resíduo também. Mas os resíduos, por exemplo, eu penso nos carrapichos, sobretudo dessa bandeira atrás de você. Eu penso muito no colorido daquelas chapas de vidro, ou mesmo no estandarte que está atrás dessa coluna com essa espécie de mastro que puxa e corta a coluna, né? Que ainda corta a coluna por baixo. Ele, além de puxar, ele corta. Nós temos a parte de baixo do pessoal que é muito impressionante. Estão vendo, gente? Que além de puxar, ela corta. E então, mas para mim, esse resíduo, esse vestígio aqui, tinha mais algo que sobrou do que algo que era para sair mesmo, que era para não estar lá. Era mais algo que sobrou do trabalho do que algo que não era o resíduo de um trabalho anterior, de uma atividade anterior. É algo que se agarrou naquele material. Inclusive a bandeira, acho que tem muito forte nas bandeiras, se agarrou naquele material e falou, daqui não sai daqui, ninguém me tira, sabe? Então, eu quero ouvir para vocês um pouco sobre esse uso desses materiais, desses elementos. Você acha que tem alguma questão que apareceu nova? Os trabalhos são muito variados. Acho que alguma coisa que amarrasse eles. Sim. Não, vou começar pelas borrachas que você se falou um pouco. Acho que o primeiro que eu fiz dessa série, que chamava Desenhos,
Era um trabalho que começava era uma espécie, na verdade esse trabalho foi meio quase que um trabalho que surgiu de um processo assim, ele surgiu um pouco por acaso esse trabalho, mas ele falava muito da ideia de trabalho, né, da ideia do fazer, assim, né, de você produzir os desenhos e apagar o mesmo desenho, assim, até que em alguns casos eu ia gravando o papel com a borracha pela repetição do apagamento, né? Então era como se fosse um desenho criado pelo apagamento. Em alguns casos eu usava só a montanha de borracha para falar desse tempo, né, do trabalho, né? Assim, desse processo de acúmulo de processos que não foram para frente ou de desenhos que não projetos que não se desenvolveram direito, assim. É meio um trabalho que falava um pouco meio do trabalho do artista, ou do meu trabalho, no caso. E depois que esse trabalho foi migrar para essa série que chama Desenhos Apagados, Composição Apagada. Tem que ter umas colas aqui às vezes. Aí, a Composição Apagada era mais, na verdade, assim, uma tentativa de pegar esse elemento que era os tamanhos de borracha que sobravam desses processos e criar uma espécie de composição. Daí já é uma construção completamente produzida, não é que nem o desenho apagado, que tem uma coisa meio processual mesmo, que, né, que fica ali, às vezes tinha trabalho que eu demorava 1 ano, 2 anos para terminar, assim, fazendo a mesma coisa. Tem uma coisa assim, acho que talvez que tem, apesar de ter uma coisa diferente do resíduo nos dois casos, tem uma coisa que liga muito, que é a questão do atrito, né? Eu acho que essa exposição inteira tem uma coisa, tem o atrito como motor, assim, de vários trabalhos, né? Mesmo do vidro. Eu ficava pensando muito não só na composição dessa monotipia que você falou, né? De você fazer um gesto e criar aquela, né? Explica para o pessoal o que é. O trabalho é uma chapa de vidro, Márcio, explica aí, Márcio, vai explicar muito melhor que eu. Vou explicar. Esse trabalho é um deles, né? Chama Contato. E ele tem uma lixa com uma gramatura bem grossa, né? E áspera, né? E é um vidro pintado por trás, então eu fiquei pensando muito nesse contato desses dois elementos que são quase que... Tem uma contradição muito grande colocar esses dois elementos. Eles são praticamente opostos, né? Embora tenham a mesma cor, são opostos, né? E os dois são elementos industriais, assim, né? Tem uma coisa meio mínima neles, assim, de sentido de ser usar elementos da construção civil ou da indústria, né? Mas aí tem esse contato dos dois, assim. Eu fiquei pensando muito no som desse trabalho, né? Acho que talvez essa coisa do ruído, sabe? Do barulho, assim, do arranhado. Aí eu acho que tem aí esse resíduo que ele está direto no trabalho, né? Que é o resíduo do movimento ali, né? Tem uma coisa de pintura também, né? Uma pintura, uma referência forte à pintura abstrata, assim, né? Desses trabalhos. E tinha um trabalho que acho que talvez tenha sido, que também tem uma coisa muito forte do resíduo, né? Que é o trabalho que chama Fervor, que é o nome da exposição. A Juliana perguntou se o trabalho era sobre os conflitos também. Eu acho que ele sai um pouco desse momento de atrito mesmo, assim, né? O Fervor, né? Que é uma base de madeira, que é um toco de madeira, que é uma altura de base, mais ou menos. O processo de produção dele é uma madeira maciça, com um sulco em cima,
em que eu despejo o bronze derretido, né, fundido, que é um processo escultórico de molde, né, assim, que é um processo comum, assim, da escultura, mas não, assim, essa relação direta da base com a escultura, né. E ele também tem uma reação, né, tem uma reação na hora que quando o bronze entra em contato com a madeira, dependendo da umidade da madeira, dos veios da madeira, ele começa a espirrar e criar uma forma própria daquele contato, né? Então é uma escultura que nasce desse atrito, né? Mas o que é interessante do fervor é que ele tal as outras colunas, ele parece ter tudo para se desfazer, porque é uma matéria muito mais pesada e muito mais incandescente entrando dentro dessa madeira. Então, acho que o trabalho tem muito dessa ideia de algo que preserva. Eu acho que a exposição toda tem isso, né? As bandeiras, né? Ambas as bandeiras, e como eu disse antes, o Márcio já fez muita bandeira em outras circunstâncias, elas são bandeiras, inclusive, que têm um colorido de um material que lembra um pouco uma fatura de tradições da tecelagem popular, uma coisa assim, né? Tem uma lembrança disso, e um material muito aderente, que são carrapicho, né? Aqui, olha que maravilha, gente. Por isso que eu acho que tem uma certa teimosia no trabalho, né? São os trabalhos mais teimosos, né, Marco? Não sei se você concorda comigo. O que você acha? Não, concordo. Eu acho que tem esses trabalhos dos carrapichos. Espera aí que eu vou... Aí. É um trabalho que chama Movimento. E ele tem uma espécie de organização dessa, né? Porque o carrapicho é uma semente muito resistente mesmo, né? Assim, uma semente que aguenta temperaturas altas, muito tempo sem água, né? Ela brota de novo. É uma espécie de uma bandeira. Esse nome acho que acabou criando um sentido duplo no trabalho, assim, né? Porque tem a ideia do movimento, né? Que ele precisa do movimento para se proliferar, para se agarrar e para se espalhar. E ao mesmo tempo ele acaba criando uma bandeira do movimento, né? Assim, uma bandeira que fala desses movimentos que resistem, assim, né? Que não é como se o carrapicho tivesse uma organização nesse caso para falar um pouco dessa ideia de exatamente movimento popular, uma coisa também de moradia, acho que ele tem essa coisa muito tátil assim do tecido. Você falou da fatura dele, né? Que é uma tapeçaria. E ela é feita com processo de tapeçaria mesmo, né? De tapeçaria manual, assim, tem todo o processo de construção de tapeçaria, mas eu pedi uma tapeçaria monocromática. E o Jorge, que fez a tapeçaria, é um cara super... um artista incrível, assim, da tapeçaria, assim, sabe? Tem um trabalho... Não, o cara é bom mesmo, porque tenta ir em São Paulo, tenta ir um dia aí na exposição, porque é seguro, é vazio, quando está vazio, quando tem tempo, espera, se tiver muita gente, você não entra, mas espera um pouquinho ver, porque faz muita diferença, né, ver a superfície. Esses trabalhos são trabalhos de muita superfície, seja a superfície arranhada dos vidros, seja a superfície das bandeiras, seja inclusive a superfície que você lê mais baixo, que prego, né, uma opção de coisa que acho que inclusive o concreto, né, que é muito importante no colorido do concreto, mas até contou para mim, podia contar até para vocês, de como ele foi preciso nesse concreto, né? O que você procurava? Qual tipo de material que você procurava nessas colunas de concreto? Não, geralmente, esses trabalhos que eu faço com concreto, tem uma... Eu fico pensando muito nesse mobiliário urbano, assim, né? No concreto que aparece no pré-moldado, assim, no poste. Então, assim, sempre fico tentando chegar num ponto da aparência que fique num acabamento que não seja um acabamento que saia dessa, né? Que vire uma coisa
o design, ou porque o concreto ele tem muitas possibilidades, né? Então ele pode ficar muito tosco e duro, assim, né? E eu queria uma coisa que fosse sempre procuro uma coisa, e não é fácil chegar nisso, assim, né? Então às vezes eu vou fazer trabalhos de concreto fora e eles acabam ficando muito precisos demais, assim, né? Então eu sempre tenho que chegar num ponto. Aqui fica muito tosco demais, às vezes eu faço fora, fica muito. Então eu tenho que tentar chegar num acordo. Assim. Aí é engraçado, você tem que emular uma coisa industrial, né? É uma coisa que é feita sem esse pensamento do acabamento preciso, né? Ela não tem essa. Apesar de eu querer chegar num lugar assim que é preciso de uma certa maneira, assim, ele não tem um ponto, né? Tem um ponto. E é um trabalho que parece sempre estar desmanchando, né, Márcio? Ele tem é um equilíbrio muito improvável, né? Isso é um assunto meio permanente no seu trabalho também, né, Márcio? Essa contradição entre o ideal, o projeto, o plano e a contingência material dele, né? É um assunto perene, está muito no seu trabalho, né? Essa distância, né, entre o que se realiza e quando essa idealização acontece, né? Sim. Tem uma coisa que é muito curiosa, assim, que uma vez eu estava conversando com o Felipe Chaimovic, foi uma exposição que ele fez que ele perguntava para os artistas se ele achava que ele tinha uma relação com o trabalho de desenhista ou de colorista, né? Que ele pegava uma coisa do século XIX de definição de arte, assim. E aí cada artista se posicionava. E aí tinha essa definição, era uma basicamente, resumidamente, era como se o desenhista fosse o artista que trabalha com o projeto e realiza aquele projeto até o final, e o colorista tem essa necessidade de ir para a matéria, né, e entender a matéria. A dualidade fundamental do Vasari, né? Linha é Florença, cor é Veneza. Exatamente. E aí eu fiquei com muita dificuldade, porque eu ficava pensando que no meu trabalho, eu tenho projeto, eu sempre faço desenho e projeto, assim, eu tenho um desenho quase que um desenho técnico, assim, para fazer cada trabalho, sabe? Eu desenho à mão, mas eu faço não mostro muito, mas eu tenho bastante desenho. Quando a gente vai no ateliê, tem muito desenho. Sempre tem muito desenho. Tem muito desenho. E aí eu acho que eu fico no meio do caminho, porque eu incorporo muito o acaso no trabalho também. Então eu não levo até o final essa história do desenhista, sabe? Eu vou desenhista até a hora de começar a produzir, e eu me encanto com os processos. Tem vezes, assim, tem muitos casos que, por exemplo, o cara que está fazendo um trabalho de ferro, para mim, ele fala assim, não, essa caída aqui não é assim, não. Isso aqui está errado. E eu tenho que absorver, porque acho que tem uma coisa do conhecimento do material que não é, assim, eu seria, sei lá, eu acho que tem uma coisa que eu preciso absorver, essa coisa do conhecimento de quem está me ajudando a produzir o trabalho, sabe? Mas eu acho que tem um lado assim, que as coisas, a contingência dos objetos, quando você chega no lugar, ela tem outra carga, né? Tem peso, né? Parece ter peso, ter superfície, né? Tem tudo disso. Por exemplo, eu estou lembrando muito das suas trabalhos com pontos, seja da Bienal, seja o que você fez no MASP, né? Que você queria fazer muito maior, ele projetou para o mar. Ambos têm isso, né, de uma forma absolutamente ideal, que marca o espaço, o ponto no mapa. Né? Quando vem para o espaço físico, ele se torna mais que uma mancha. Né? No caso do Bienal, é um palco, assim, os veios escapando, são quase com órgãos internos. Então, acho que tem muito disso no trabalho. Eu gosto muito disso no trabalho. Porque, na verdade, assim, esses trabalhos que falam um pouco de geometria, tem
tem uma espécie de tentar desafiar um pouco a precisão, assim, sabe? Uma tentativa de achar uma brecha na ideia de precisão e propor uma coisa que tem toda uma construção lógica para chegar naquele, né, uma conta matemática que vai chegar naquele tamanho de ponto, ou naquele corte do ponto, no caso da Bienal. Tem uma coisa completamente parte de matemática, parte de coisa, mas assim, ela não se justifica, assim, né? Ela tem quase que uma aberração, assim, no meio da física. Mas como se você fizesse a linguagem para descrever, você bota no mundo, ela não escreve mais, né? E o Márcio, você olha o desenho próprio da exposição, a gente olha como a exposição está montada, tem quase até aquela linha solta, como chama aquele trabalho, gente? O desenho explodido. Ah, sim. O desenho explodido está quase em oposição perfeita ao fervor, né? Uhum. E ambos lidam com essa coisa de um núcleo pesado no interior, né? Ambos lidam tanto com essa coisa do... Você pensou numa relação entre os dois ou não? Fiquei pensando muito que tem um que tem a reação em si, né? Tem o contato, a reação, e o outro é um desenho como se fosse uma simulação mesmo, né? Um desenho esquemático, assim, né? Um desenho, sabe, desenho explicativo, de instrução, de montagem, ou de quando você compra um produto, você precisa ver como que ele é por dentro para remontar aquilo, né? Então, ele fica mais nessa questão da ideia do vulcão, né? O outro tem uma coisa mais de reação mesmo. Assim. Reação. Ali é erupção, ali não. Agora é explodido, né? Ele tem até a questão da força tem a mesma, assim. Mas ele tem essa coisa esquemática, né? Um é reação, o outro é esquema. Sei. Agora é interessante, porque também me fez lembrar, né, quando eu tive aí, um caroço. Parece um caroço de fruta. Sai com a forma perfeita. Abacate, mais ainda abacate. O abacate parece um caroço. Uma forma muito perfeita que sairia de lá. A forma ideal, de novo, eu acho que essa ideia da linguagem ideal em relação aos materiais que não são ideais. Os materiais estão pesados, mas está muito presente na sua escultura. E além disso, tem outro tipo de trabalho que você trabalha, com a linguagem que você já trabalhava, que você retoma aí também, né? Tem desenhos com borracha, você tem trabalhos com prego, com peso, uma superfície também, né? Os de borracha eu acho muito diferente dos outros. Eu não sei se estou errado, porque parece, sei lá, é a versão gestual, versão fascista dos trabalhos de borracha. Como é que você fez esses trabalhos? Conta aí pra gente. Então, esses trabalhos começaram na última exposição que eu fiz na Luiza. Era uma exposição que era muito engraçada, que tinha dois momentos, assim, né? Tinha um momento que era chamava Planta e Corte, a exposição. Então, tinha os desenhos que pareciam muito essa coisa da representação da arquitetura, né? Linhas que saíam da parede, iam para o chão, cortavam a parede. Então, falava muito do espaço, mas de uma coisa do desenho também do espaço, né? Das divisões do espaço, assim. E algumas vezes esse desenho interferia diretamente na parede. E aí, na segunda parte da exposição, tinha uma sala que chamava Desenho Sujo. Eu espalhei grafite pelas paredes e tinha vários momentos que tinham umas áreas apagadas, assim, como se fossem umas áreas geométricas apagadas, uns retângulos assim na parede. E essas borrachas tingidas de preto, né, de grafite. E aí eu comecei a fazer, depois disso, essa série das composições apagadas, que eram super limpas, assim, que eram borrachas mesmo, só tinham esse resíduo de poeira de borracha. Eu comecei a pensar nessa relação da borracha com o grafite, que também tem uma relação de contato, né, assim, uma relação de absorver, né, a borracha. Acho que ela é usada para tirar o grafite do papel, porque ela
ela absorve o grafite, né? Ela tira mesmo daquela superfície do papel, ela tem uma aderência maior do que o papel. Então, quando você apaga uma coisa no papel, você está transferindo, na verdade, um elemento de um material para o outro, né? E aí, esses trabalhos eu já estava fazendo há um tempo, eu tinha feito já uns 5 ou 6, mas eu nunca tinha mostrado eles numa exposição. Eu tinha feito, assim, mostrado em feira, mostrei em algumas coletivas, talvez, mas em nenhuma exposição individual, assim, eu mostrei esses trabalhos. E aí eu comecei, foi o último que entrou na exposição também, esses 2 que tem aqui. O maior e o menor. Porque eu tinha feito esses trabalhos e no final eu comecei a achar que eles faziam muito sentido junto por causa dessa questão do contato e do atrito, sabe? Porque eu tinha pensado esses trabalhos, assim, todos eu pensei muito juntos, assim, eles foram pensados, assim, como uma exposição mesmo, assim, né? Não teve nenhum... Esses 2 trabalhos, eles acabaram entrando porque eu achei que fazia sentido, assim, estava produzindo ao mesmo tempo, mas a princípio eu não tinha pensado eles para exposição. Mas pensando... Mas faz muito sentido, né? Não, no fim, eu achei que faz muito sentido, achei super... Agora, então, pensando nisso, nesse sentido comum das coisas, o que estava na sua cabeça quando você fez a exposição? Então, por que você pensou nessa questão? Por que o que você estava vendo? O que você começou a relacionar com o que você estava fazendo? Qual nexo você viu na sua atividade daquele Qual o quê? Nexo, né? Você vai trabalhando, você vai achando, né? Você não acha antes, você acha fazendo, né? Não, eu acho que tem uma coisa que sempre acho que um grupo de trabalhos vai alimentando os próximos, assim, né? Então, teve uma exposição que eu fiz no Rio, que chamava Martelinho de Ouro. Lembro. Você viu lá? Eu vi. Então, essa exposição tinha já essas superfícies pintadas com pintura automotiva e com barras de ferro que faziam os desenhos, assim, da mesma maneira que aqui tem as lixas que fazem na superfície do vidro. Tinha um desenho geométrico feito com arco de ferro, que os ferros saíam da pintura. Então, acho que veio um pouco... Tinha para mim, uma questão de um conflito, assim, sabe? De uma questão de tentar colocar materiais em conflito, assim, em atrito, no sentido conflituoso mesmo, assim, né? De produzir um gesto que é quase desagradável, assim, né? Porque tem essa coisa chama o martelinho de ouro um pouco por causa dessa coisa do risco de chave no carro, assim, sabe? E o trabalho lá tinha muito isso, assim, desses trabalhos que pareciam que tinham sido riscados com chave pela molecada, assim, sabe? Que passa e risca o carro de raiva, assim. Tinha uma raiva, eu acho. Acho que tinha uma agressividade, assim, no trabalho. Apesar de ter um pouco de ter um humor, assim, ele tinha acho que esse gesto tem humor também, né? Esse gesto de arriscar o carro tem... São todos trabalhos que estão fazendo alguma coisa, né? Estão arranhando, tem muito disso, né, dos trabalhos. Mas é uma coisa também da escultura, né? Assim, que para você construir uma escultura, você desfaz, né? Você está desfazendo uma peça. Assim, você tem um entalhe. Mesmo quando você funde, você derrete a cera. Você desfaz alguma coisa. Né? Agora, eu achei muito legal também, porque nas relações com o presente, sabe? Com o presente histórico, assim. Você viu essas relações? Sim, acho que... eu acho que tem assim, muito difícil para mim fazer um trabalho que fala literalmente assim de política ou de relações políticas ou de relações sociais, e assim de ser uma coisa direta, assim, né, de ter um texto muito
direto, mas acho que sempre está tocando nessas questões, assim, um pouco por... O ano passado eu quebrei 3 dentes de nervoso, assim, sabe? de insatisfação mesmo, assim. Acho que o reflexo um pouco vem desse atrito, né? Eu quebrei o dente de ficar fazendo as 5 dentes. Eu tava lá com atrito o tempo inteiro. Eu passei o ano passado inteiro com atrito. Rangendo. Eu acho que tem... isso está presente aqui, sabe? Acho que está presente aqui, está presente em vários trabalhos. Eu acho que acho que tem essa coisa direta, assim, né? Que passa da sensibilidade de você experimentar o mundo e você passar. Tem momentos que os trabalhos saem com uma tentativa de chegar no sublime, ou tem hora que você está querendo chegar no. Sublime do vulcão. Agora, por outro lado, tem alguns trabalhos que são de convergência. A forma da convergência, uma das bandeiras, você tem 2 círculos, forma 2 círculos, até retomando um pouco do sentido construtivo que você trabalhar, né? E outro trabalho que tem isso é aquele baixa, com cunhas de cimento com aquele fulcro, né? Aquele feito de peças absolutamente assimétricas, né? Primeiro, pensando no trabalho de piso, né? Esse trabalho que chama equação... Como que chama mesmo? Equação mal resolvida. Ele tem essa coisa da fatia, né, do gráfico de pizza, assim, né, um pouco dessa coisa da divisão da área, né, é como se o ponto tivesse dividido ali, né, em partes desiguais, assim. E esse ponto está deslocado também. Ele não está no centro, né, do objeto. Ele está um pouco deslocado. Então ele tem, apesar de ter essa convergência e você reconstruir uma forma que é uma forma precisa circular, ele tem uma... E na bandeira ele tem... eu fiquei pensando nessa relação de você conseguir organizar uma coisa em conjuntos bem definidos, assim, né, um conjunto quase geométrico, assim, um elemento tão... é difícil de organizar. Então tem essa parte embaixo, né, desorganizada, e a parte em cima organizada. Parece uma junção improvável, né? Do centro, aí o centro de fato não está no centro também, está no canto, né? O ponto ele fica mais pro canto do que pro centro, né? E nas bandeiras? Eu fiquei pensando assim, em dois desenhos geométricos, assim, 2 concentrações que tivesse essa forma mais geométrica, contradizendo essa parte de baixo, né, que tem essa coisa aleatória, né, que nessa parte de baixo eu só coloco ele em contato com o carrapite, ela vai grudando aleatoriamente. Na parte de cima tem uma construção mesmo, né, tem uma tentativa de organizar. Mesma coisa que nessa daqui tem essa linha, né, que é uma linha super precisa, que ela vai se desfazendo e vai chegando embaixo, ela está mais desorganizada, ela chega numa linha precisa, assim. Porque tem olhando na exposição, um movimento com o outro, dá a ideia de um centro de concentração, outro de dispersão. Tem dois outros trabalhos que usam uma superfície preta, né, brilhante, e um em tempo, sim. Que é um pedaço de asfalto e um pedaço de pedra, né? É um concreto de construção, são 2 dejetos urbanos, assim, sabe? São pedras encontradas na rua. Os 2 trabalhos lidam com elementos muito comuns, uma superfície muito polida, né? Tal como as outras coisas que a gente viu nos trabalhos anteriores. Também vai lidar com essa dimensão aí. Bem, é isso. Então, vou encerrando aqui.